Bom dia, sexto ano, tudo bem? Nas semanas anteriores, vocês estudaram sobre os textos da esfera jornalística, reportagem, entrevista, os textos de divulgação científica, as charges, e nessa semana nós retomaremos as características e a estrutura da notícia. As notícias são textos de cunho informativo, ou seja, seu principal objetivo é informar o leitor. Esses textos, eles têm algumas características do gênero descritivo e do gênero narrativo, que nós já estudamos no início do ano. São textos relativamente curtos, são veiculados nos meios de comunicação, como a TV, o rádio, a internet, os jornais e revistas e as redes sociais também. A linguagem, ela deve ser formal, clara e objetiva. Formal porque trata-se, o público-alvo é um público muito heterogêneo. Então, são pessoas, os leitores são pessoas de faixas etárias diferentes, de regiões diferentes do país, são pessoas de classes sociais diversas. Então, por isso, a linguagem tem que ser a formal, o padrão. Esses textos, eles têm sempre um título principal e os auxiliares. E nós vamos ver aí a seguir, quando eu for falar da estrutura, qual é o papel que cada um desses títulos desempenha. Eles são textos escritos em terceira pessoa, eles são impessoais e são também imparciais. A pessoa que está redigindo a notícia, ela não deve emitir opinião. Então, ela narra os fatos em terceira pessoa, ela não participa dos fatos e nem omite opinião. Os fatos devem ser reais, atuais e do cotidiano. E o discurso é indireto. Nós também estudamos esse ano os tipos de discurso. E o indireto é justamente esse em que a terceira pessoa é utilizada. Quanto à sua estrutura, as notícias têm sempre um título principal, que também é chamado de manchete, mas esse termo vem caindo em desuso, porque as pessoas associaram as manchetes aos títulos sensacionalistas, apelativos. Esse título principal, ele sintetiza o tema que será abordado na notícia. O título auxiliar ou subtítulo, ou pode aparecer mais de um, são recortes do assunto que será explorado e eles complementam o título principal. Nas notícias, nós temos sempre também o lead, ou a introdução. São aqueles primeiros parágrafos que apresentam as principais informações do texto e as perguntas que aí estão são respondidas no lead, que é o que aconteceu, quem estava envolvido, quando aconteceu, onde, como e por quê. E por fim, nós temos o corpo da notícia, que é a notícia sendo apresentada com as descrições mais detalhadas. Eu resolvi trazer para vocês, falar um pouco para vocês sobre as fake news. As fake news estão sendo muito comentadas na atualidade, porque as redes sociais, o WhatsApp, o Facebook, o Twitter, são ambientes em que a gente sempre deve desconfiar,
do que a gente lê, né? Porque algumas notícias elas são sensacionalistas, apelam para o emocional do leitor, então nós temos sempre que desconfiar delas. As fake news são notícias falsas publicadas por veículos de comunicação como se fossem reais. Esse tipo de texto é feito e divulgado com o objetivo de legitimar um ponto de vista, ou seja, tudo que a notícia não deve ser, porque na notícia o jornalista, a pessoa que está redigindo, ela não pode tomar partido, ela não deve emitir ponto de vista, então tem que ser imparcial. E outra característica, outro objetivo das fake news é prejudicar as pessoas, ou uma figura pública, ou um grupo de pessoas. E o poder viral dessas notícias é muito grande, ou seja, elas se espalham rapidamente e essas informações, o leitor, ele é tomado ali da emoção e acaba compartilhando sem verificar a veracidade dessa notícia. O poder de persuasão das fake news é maior em populações com menor escolaridade. As pessoas ignorantes que só têm acesso a certas informações pelas redes sociais acabam prejudicadas, porque muitas vezes essas notícias são inverdades e elas não têm acesso à informação correta, elas não têm esse acesso à informação. Então, elas acabam propagando, compartilhando essas notícias fake, acreditam mesmo, né? Por ignorância, por inocência. No entanto, as notícias falsas também podem alcançar as pessoas com mais estudo, que é o conteúdo do viés aí político, econômico. As pessoas às vezes ficam cegas porque elas elas têm certa opinião já formada sobre um assunto e elas acabam espalhando notícias falsas. Bom, pessoal, é isso. Nessa semana eu fico por aqui e nós faremos as atividades juntos amanhã. Então, fiquem atentos à postagem das atividades no mural de vocês. Um abraço, até a próxima aula.